Este é o passado, aqui estamos no presente, e juntos criaremos o futuro. Boa tarde, eu sou a administradora Gildinha. Sejam muito bem-vindos ao 14º Fórum Internacional de Administração. É um enorme prazer receber vocês aqui no Rio de Janeiro, nossa cidade maravilhosa, para discutirmos temas tão importantes, no ano em que comemoramos os 50 anos da administração profissional no Brasil. Durante estes 3 dias do evento estarei aqui à disposição de vocês, para falar sobre a Universidade Corporativa do Administrador, e os 350 cursos online gratuitos que oferecemos. Todos preparados? Então vamos começar. Muito boa tarde a todos os presentes e internautas que nos assistem e nos ouvem pela TV e pela rádio do CRA do Rio de Janeiro, que neste momento transmitem ao vivo esta cerimônia de abertura diretamente aqui do palco do Vivo Rio. Este é o 14º Fórum Internacional de Administração, uma realização do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, com a copromoção do Conselho Federal de Administração e dos Conselhos Regionais de Administração do Distrito Federal, de Minas Gerais, do Paraná e do Rio Grande do Sul. O 14º FIA tem como tema central os 50 anos de transformação e o futuro da administração, e marca a comemoração dos 50 anos da profissão no Brasil. Agradecemos aos nossos patrocinadores Web Aula, Educação Sem Fronteiras, Qualicorp, Soluções em Saúde e Fundação Getúlio Vargas. Agradecemos ainda às diversas instituições e empresas que apoiam este evento. Os demais conselhos regionais de administração, o portal administradores.com, a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, a Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, o Instituto Brasileiro de Consultores de Organização, a Alterdata Sistemas, a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, a Associação de Cama e Café e Albergues do Rio de Janeiro, a Fundação Dom Cabral, a Universidade Corporativa do Administrador, o Sindicato dos Administradores do Estado do Rio de Janeiro, o Rio Convention and Visitors Bureau, a Rio Tour, empresa de turismo do município do Rio de Janeiro, o Instituto dos Auditores Internos do Brasil, o Grupo de Permuta de Informações Salariais. Nossos agradecimentos especiais à Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio de Janeiro, patrocinadora da primeira corrida do administrador e do professor, que aconteceu no último domingo, no dia 17, no aterro do Flamengo. E agradecemos também o apoio dos seguintes organismos internacionais: a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Latino-Americana de Administração, a Associação de Licenciados em Administração de Mendoza, na Argentina, a Associação de Técnicos Universitários em Administração do Uruguai, o Conselho Profissional de Ciências Econômicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, o Colégio de Profissionais em Administração de Santa Cruz, Bolívia, o Colégio Regional de Licenciados em Administração de Lima, Peru, o Colégio de Graduados em Ciências Administrativas del Paraguai, o Conselho Latino-Americano de Escolas de Administração, o Colégio de Administradores de Empresa de La Paz, Bolívia, o Conselho Profissional de Administração de Empresas da Colômbia, o Escritório do Governo de Quebec, em São Paulo, e o Consulado Geral do Canadá, no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Convidamos para compor a mesa de abertura do 14º Fórum Internacional de Administração as seguintes autoridades. Como presidente de honra da mesa de abertura, temos a honra de convidar ao palco o excelentíssimo senhor vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles.
Por favor, uma salva de palmas. Convidamos agora o presidente do comitê gestor e responsável pela realização deste evento, o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, por favor. Representando o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal, convidamos ao palco o deputado federal Simão Cecim. Convidamos a administradora Ana Marta Moreno Araújo, presidente da OLA, Organização Latino-Americana de Administração. O presidente do Conselho Federal de Administração, administrador Sebastião Luiz de Mello. E completando este honroso grupo, convidamos o presidente do Conselho Regional de Administração do Paraná, administrador Gilberto Gribeler. Agora sim, completando o presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, administrador Walter Luiz de Lemos. Sim, mas não completou ainda. Agora sim, eu vou convidar a presidente do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, a administradora Mônica Cova Gama, por favor. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Dr. Maurício Sesquim, presidente da Qualicorp, administradora de benefícios, patrocinadora do 14º FIA 2015. Dr. Matheus Benevides Gadelha, diretor executivo, e senhora Aline Souza Gomes, gerente de projetos, representando a Web Aula Serviços Educacionais, patrocinadora do 14º FIA 2015. Senhor Antônio Henrique de Albuquerque, superintendente regional do Trabalho e Emprego do Estado do Rio de Janeiro. Senhor Luiz Paranhos Veloso, presidente da Junta Comercial do Rio de Janeiro. A administradora Alba Luz Moreira Lairoy, presidente da Associação de Técnicos Universitários em Administração do Uruguai. O administrador Fúvio Celauro Falcon, presidente do Colégio de Administradores do Paraguai. O administrador Héctor Stopini, presidente do Conselho de Licenciados em Administração de Mendoza, na Argentina. A administradora Olga Parra Villamil, diretora executiva do Conselho de Profissionais de Administração de Empresas da Colômbia. O administrador Mário César Barreto de Moraes, presidente da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração do Brasil. O senhor Jorge Jauregui, presidente da Federação Mundial das Associações de Recursos Humanos. O administrador Alberto Nelson Vargas Callejas, representante do Colégio Departamental de Profissionais de Administração de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. O administrador Antônio Freitas, representante do Conselho Latino-Americano de Escolas de Administração. Senhor Luiz Maria Roque Gabancho, representante do Conselho Profissional de Ciências Econômicas da cidade de Buenos Aires, Argentina. Administrador Paulo Tim, superintendente do Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Administradora Dirce Beltrão, presidente do Sindicato dos Administradores do Estado do Rio de Janeiro. Senhor Sanjeev Chaudhry, cônsul-geral do Canadá no Brasil. Senhor Antenor Barros Leal, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Administrador José da Cunha Faria, presidente do GEDA. Administrador Paulo Roberto Mota, presidente da Academia Brasileira de Ciência da Administração. E também o comendador Júlio César da Costa, presidente da Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio de Janeiro.
Senhoras e senhores, neste momento convidamos os presentes para a audição do hino nacional brasileiro e do hino da cidade do Rio de Janeiro, que serão executados pela Orquestra Filarmônica Vila Lobos e as crianças. Um projeto que promove a educação musical com perspectivas profissionalizantes para jovens entre 8 e 18 anos provenientes de família de baixa renda. Muito obrigado. Teremos mais música, não é isso?
cidade maravilhosa, cheia de cantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil, cidade maravilhosa, cheia de cantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil, berço do samba de lindas canções que vivem na alma da gente, é o autor dos nossos corações que cantam alegremente, cidade maravilhosa, cheia de cantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil, cidade maravilhosa, cheia de cantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil, verso de samba de lindas canções que vivem na alma da gente, é o autor dos nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil, cidade maravilhosa, cheia de cantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Maravilha. Eu gostaria de chamar aqui o maestro Sérgio Barbosa para dar uma pequena explanação sobre o trabalho, por favor. Boa tarde, esse é o projeto Vila Lobos das Crianças. É um projeto de capacitação profissional para jovens de baixa renda, que é patrocinado pela Petrobras e pela FETransport, com apoio do Museu Vila Lobos, Museu Histórico Nacional, Museu da República, Parque Lage, Rádio Nacional e Instituto de Educação, onde Vila Lobos criou o curso de cantor fiônico. Nossa perspectiva é profissionalizar jovens e dar um caminho, um ofício para que eles se desenvolvam. Nós temos jovens de várias regiões do Rio de Janeiro e, com isso, muitos deles estão ingressando na faculdade, já ingressaram na faculdade e outros estão iniciando um curso com a gente. Esse é o projeto Vila Lobos das Crianças. Muito obrigado, maestro. Obrigado à orquestra. Senhoras e senhores, para a sua saudação
de abertura neste 14º Fórum Internacional de Administração, passamos agora a palavra ao presidente do Comitê Organizador Nacional e anfitrião deste evento, o presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, o administrador Wagner Siqueira. Por favor. Muito boa tarde a todos. Alegria, hein? Então, eu gostaria de começar fazendo um cumprimento e uma saudação muito especial à Sua Excelência, o Vice-Governador do Estado, professor Francisco Dornelles. Eu tenho uma dificuldade enorme de não chamá-lo de professor, porque, além de ter sido meu mestre e sendo um dos melhores professores que tivemos na Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, é sempre um mestre a todo momento e a todas as horas. Muito obrigado, professor Dornelles, e leve ao nosso governador Luiz Fernando Pezão, administrador registrado no CRA do Rio de Janeiro desde 1981, os nossos agradecimentos pelo apoio do governo do Estado nessa solenidade, nessa festa, neste fórum. Eu gostaria também de saudar ao deputado Simão Cecim, representando o presidente da Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha, e dizer-lhe, o deputado Simão Cecim é o mais longevo deputado em mandatos sucessivos na Câmara Federal, 10 mandatos. Mas, acima de tudo, o deputado Simão Cecim sempre está disponível para contribuir, colaborar, ajudar nas verdadeiras e legítimas demandas do profissional de administração. Muito obrigado, deputado. Eu gostaria também de saudar a administradora licenciada Ana Moreno. A Ana Moreno é a presidente da Organização Latino-Americana dos Administradores. E em seu nome, em nome da administradora Ana Moreno, eu gostaria de saudar a todos os administradores latino-americanos. Muitos estão aqui em diferentes países e diferentes estados. E gostaria de fazer esse cumprimento especial. E agradecer a Ana Moreno também de realizar, neste momento, no Rio de Janeiro, concomitantemente ao nosso fórum, a realização de mais uma convenção da Organização Latino-Americana aqui na nossa cidade. Muito obrigado, Ana. E um cumprimento especial, eu não poderia deixar de fazê-lo, há também aos companheiros da Associação dos Administradores do Uruguai, a TAUDA, que realmente estão aqui presentes numa delegação muito expressiva. Igualmente, não poderia deixar de cumprimentar aos amigos e administradores da Argentina, com uma delegação também muito expressiva, aos colegas administradores do Paraguai, aos colegas e amigos da Bolívia e também uma saudação muito especial aos nossos administradores e companheiros e amigos da Colômbia. E ao fazer nesses 5 estados, e a Ana Moreno, que vem de El Salvador, da América Central, o nosso cumprimento a todo o conjunto latino-americano. Agora eu queria particularizar um pouco mais. E, nesse sentido, dirigir uma saudação especial ao presidente do Conselho Federal de Administração, Sebastião Luiz de Mello, e, ao fazê-lo, cumprimentar a todo o conjunto, a toda a corporação dos administradores, tecnólogos de gestão do nosso país. Sebastião Luiz de Mello, sempre me impressiona muito pela sua capacidade, pela sua competência, acima de tudo, pela sua disponibilidade de se doar à profissão e a forma como se trata serenamente sempre os diferentes problemas deste Brasil, que é, já se disse, é um país dentro de diversos países em cada estado. Muito obrigado, Sebastião Mello. Particularizando também ainda mais essas saudações, eu gostaria de saudar ao companheiro Gilberto Grimbler e, ao fazê-lo, cumprimentar a todos os companheiros administradores do Paraná. Indiscutivelmente, Gilberto Grimbler. Gilberto Grimbler tem no mesmo tamanho que ele tem, um homem de porte grande, Ele tem a generosidade e a solidariedade para com os colegas.
é certamente uma das mais importantes lideranças de nossa profissão. Muito obrigado, Gilberto, pela sua participação, pela sua eterna ajuda com todos nós. Cumprimentar a companheira de Brasília, Mônica, e ao cumprimentar a presidente Mônica Cova Gama. E também não poderíamos esquecer do conselheiro federal importante, junto com o Sérgio também do Paraná. O Sérgio não poderia esquecer do nosso Carlão, o Carlos Alberto. Desde o primeiro momento, contribuíram, ajudaram e se engajaram nessa promoção deste evento. Muito obrigado, Mônica. Não poderia deixar também de dirigir um cumprimento especial ao companheiro Walter Luiz de Lemos, que todos conhecem, velho guerreiro que não se cansa de combater o bom combate em prol da profissionalização da administração e de uma gestão pública e particular, cada vez mais profissionalizada e competente. Muito obrigado, Walter, pela sua contribuição, pela sua presença. Mas eu não poderia deixar, senhores, de dirigir um agradecimento especial àquele que, através da TV online e da rádio online, nos veem e nos escutam nesse momento, onde quer que estejam. Mas, acima de tudo, eu não poderia deixar de dirigir um cumprimento muitíssimo especial a você, participante, que está aqui fisicamente no Vivo Rio e vai estar também nos eventos que se realizarão no Museu de Arte Moderna. Sem vocês, esse congresso, este fórum, não tem nenhum sentido, não tem nenhum significado. Quando a gente lê um livro, a gente gosta ou não gosta do livro. Em função o que dá conteúdo a um livro são as inferências, as conclusões, as discordâncias, as ilações que fazemos daquilo que lemos. Aqui também, tudo o que se disser por luminares, expertos, escolhidos a dedo em cada tema, serão meras palavras mortas, se não forem as referências, as concordâncias que vocês fizerem à realidade concreta do trabalho de cada um, aos postos de trabalho de cada um. Portanto, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Quando a gente verifica que as tecnologias avançam na velocidade da luz, a gente cada vez mais constata que a mentalidade das organizações avança na velocidade do carro de boi. E essa disparidade entre o avanço da tecnologia e uma mentalidade organizacional que não acompanha essa velocidade faz um gap, uma exacerbação, a tal ponto que algumas perversões se realizam. As organizações não são lógicas como os computadores. As organizações são psicológicas. E se nós não considerarmos isso, nós vamos tratar as organizações como se fossem máquinas. E aí seria muito fácil. Se fosse assim, aqui nesse fórum, temos grandes experts. Chamaria todos eles problema A, solução A', problema B, solução B', problema C, YZ, solução tal. E aí botava tudo no computador e botava o computador para dirigir a empresa. Bom, quando a empresa quebrasse ou fosse mal, era muito fácil, bastava demitir o computador. Muito do que se ensina, muito do que se discute na realidade das organizações, trata as organizações como se fossem um biólogo, olhando a realidade da empresa à distância, como se a tecnologia existisse, esquecendo a cultura, os conceitos, as ideias, os valores, as opções éticas prevalecentes dentro da organização. Isto faz com que, cada vez mais, organizações se transformem em castelos de homem sem alma. Meus amigos, pior do que um político demagogo e irresponsável é o técnico puro, porque o técnico puro é um alienado com poder. E essa é uma realidade que nós precisamos, e essa é a necessidade de refletir, de pensar. Tivemos os 50 anos. Quais são os cenários que se colocam nesses próximos 50 anos?
Nunca se falou tanto e tanto da importância da fraternidade, das organizações felizes, né? Nunca se falou tanto, cada vez mais, da integração da pessoa no trabalho, do trabalho em equipe, mas nunca se praticou tanto o individualismo dentro das organizações. As teorias, as práticas, os seminários, os congressos falam uma coisa, mas fazem outra. É preciso que a gente compreenda que não é à toa que o número alarmante de suicídios se realiza no cotidiano das organizações em todo o mundo. É preciso que também a gente perceba e analise o porquê que cada vez mais sequelas organizacionais são produzidas em pessoas. Síndrome de burnout, de fadiga, de estresse. Organizações que acabam sendo muitas vezes habitadas por pessoas que se funcionam como verdadeiros mortos-vivos, porque querendo falar, não podendo mais contribuir, não podendo participar, apesar do discurso da participação, se coloca como se fosse como se tivessem de tosse, se colocam um esparadrapo na boca delas. Para elas, por causa delas, ficou ruim agora, né? Ficou um cacófono horrível, né? Desculpe. Então, e de fato, como se as pessoas, para parar de tossir, colocam esparadrapo na boca. As pessoas param de tossir, mas morrem por falta de respirar, de asfixia. Muitas organizações praticam assim. Nunca se falou tanto e tanto, né? Na solidariedade, na ética empresarial, na empresa cidadã, e nunca se praticou tanto o consumismo desenfreado, ao tal ponto de que há uma inversão entre, antes era a demanda que gerava a oferta, agora a oferta que gera a demanda. A gente tem lá um iPhone 6 Plus, um Samsung 6, já estamos pensando no 7 e no 8. Por que será que estamos fazendo isso? Por que estamos buscando essa miçanga tecnológica? A necessidade não gera oferta, a oferta gera o consumismo desenfreado. É o consumo e a expansão dos créditos que gera o lucro das organizações. Aquilo que fará Rosa de Luxemburgo nas pastagens que cresce. E por isso, os financiamentos, no caso do Brasil aqui, de automóvel em 80 meses. E por isso a extinção e a liquidação dos planos previdenciários, para que haja financiamento. E por isso a expansão, a extinção dos planos de saúde públicos e universais, para a privatização desse processo. Todo isso é uma lógica mundial que justifica a base e o fundamento no processo econômico do consumismo. Meus amigos, encerrando para não ficar mais longo do que estou sendo, a sociedade globalizada é pródiga em dicotomizar o dizer e o fazer, a palavra e o gesto, a intenção e a ação. Essa é a característica. Ao mesmo tempo, precisamos de novas perspectivas de pensar e agir, de novas perspectivas de refletir sobre a realidade no sentido de transformá-la. E nunca as organizações falaram tanto na necessidade de formar líderes, mas nunca as organizações formaram tantos gerentes. A incapacidade de formação de gerentes, de líderes, não se encontra apenas no mundo do trabalho e no mundo das organizações, mas também no quadro do Estado e nas lideranças políticas. A liderança é uma espécie em extinção. Se continuarmos com esse processo, nós não vamos determinar fundamentalmente a construção de novos caminhos nesses próximos 50 anos. É preciso justificar e justapor, melhor dizendo, é preciso justapor o dizer e o fazer, a palavra e o gesto, em que o dito seja o feito, em aquilo que se propõe, que se proclama, seja aquilo que se pratica. Este é o desafio e estas são questões que serão discutidas nesses 3 dias. E é preciso que nós saiamos não com verdades estabelecidas, mas saiamos fundamentalmente com o compromisso da reflexão sobre esses e muitos outros temas que estaremos aqui discutindo nesses 3 dias, mas certamente que precisa gerar efeitos na transformação da organização brasileira. Por quê?
finalmente, não podemos esquecer, a empresa é o reduto autoritário da sociedade global, da sociedade globalizada. É a empresa que discrimina a mulher. Quando a mulher tem salários mais baixos em todo o mundo, no exercício do mesmo cargo, quando a mulher não ocupa a direção das organizações, e muito menos os conselhos de administração em todo o mundo, e isso não é apenas um machismo latino-americano, mas uma perversão que se realiza em todo o mundo, nós vamos ver que essa mesma discriminação se reedita em relação ao negro, ao portador de deficiência, se realiza em relação ao homossexual, isso se reedita em relação ao idoso. É essa construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, que precisamos fazer. É produto do preconceito. E a pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente aquilo que o preconceito diz que ela é. Não esqueçamos que estamos lutando pela dignidade humana. E a dignidade humana é fundamentalmente uma questão de permissão social. Muito obrigado a todos. Bem, senhoras e senhores, temos o prazer de anunciar que agora realmente vamos fechar este seleto grupo de abertura, tendo a honra de convidar o presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, o administrador Afonso Vitor Viana de Andrade, por favor. Bem, senhoras e senhores, passamos agora a palavra ao presidente do Conselho Federal de Administração, o administrador Sebastião Luiz de Mello. Bom, boa tarde a todos. Queria inicialmente cumprimentar o nosso vice-governador, Francisco Dornelles, que nesse ato representa o governador Pezão, dizer da alegria de tê-lo aqui, da alegria de poder compartilhar esse momento com Vossa Excelência. Transmita ao governador Pezão as nossas considerações de carinho e amizade. Queria cumprimentar o nosso ilustre, excelentíssimo deputado Simão Cecim, que também nos brinda com a sua presença, e que leve a Eduardo Cunha as considerações desses administradores que muito se empenham e ajudam na gestão desse país. Queria cumprimentar, sobretudo, o anfitrião dessa festa, o nosso amigo, presidente, administrador Wagner Siqueira. E ao cumprimentá-lo, Wagner, reconhecer publicamente e registrar o seu empenho, a sua dedicação, o seu companheirismo nessa causa tão brilhante, na época que completamos 50 anos. Dizer que isso é motivo de orgulho ter um conselho como o Rio de Janeiro, de comunicação, de organização, de solidariedade, de amizade. Dizer que nós, de todo o Brasil, rendemos carinhosamente essa homenagem a você, com a sua equipe, comissão organizadora, funcionários, todos que fazem o Conselho Regional do Rio de Janeiro. Queria cumprimentar queria ainda dizer da sua generosidade com relação à fala sobre minha pessoa. Dizer que a gente tenta fazer alguma coisa de positivo, mas você foi demais de generoso ao referir-se a mim. Queria cumprimentar a nossa colega do DF, a Mônica, dizer a importância desse apoio a esse evento e deixar aqui externado, Mônica, nosso agradecimento, porque você parece-me que é a única entre os marmanjos, né? É a mulher brasileira e você bem a representa.
Queria cumprimentar o meu amigo Gilberto Gliber, presidente do CRA do Paraná, que também empresta seu apoio, empresta sua dedicação e está aqui presente conosco para ombrear e alavancar esses 50 anos. Cumprimento ainda o Walter Lemos, que em breve estaremos lá no Rio Grande do Sul, né, Walter? Com o EMBRA, evento tão importante e relevante quanto esse, e tenho certeza que você está preparando com a sua equipe um evento no sentido bom, uma competição com o Rio de Janeiro, que vai mover e vai fazer com que você, de maneira também, né, sustentável, heróica, possa pelo menos, né, empatar com o Rio de Janeiro. Queria cumprimentar aí meu amigo de Minas Gerais, o Afonso Vitor, que bem representa os mineiros, pela sua paciência, pela sua maneira de ser. Fica aqui externado, Afonso Vitor, os nossos cumprimentos. Eu não poderia deixar de cumprimentar os presidentes de conselhos regionais de todo o país. Meus irmãos, que nos ofereceram a possibilidade de liderar esse sistema, dizer que sem vocês esse sistema seria vazio. A vocês, com a equipe, com os funcionários dos seus regionais, fica aqui o abraço amigo do presidente e a certeza que cada um dos estados repetirá eventos, festas, comemorações nesse mesmo nível, com essa mesma qualidade. Queria ainda cumprimentar os meus pares de profissão, os conselheiros federais, que com seu voto possibilitaram nesse ano tão importante a gente liderar esse sistema. Eu queria até que ele levantasse aí da plateia os conselheiros federais, porque eu queria pedir uma salva de palmas a todos. Por fim, queria saudar, como bem disse Wagner, os protagonistas desse evento. Todos meus irmãos administradores, acadêmicos, professores, coordenadores e, sobretudo, as delegações co-irmã, né, na pessoa da Ana Moreno, que economizei propositadamente de falar de você, Ana, para dizer que nossos irmãos da Latinoamérica são muito bem-vindos sempre, porque é assim, na parceria, no intercâmbio, no network, que a gente pode construir uma América melhor, uma América mais solidária, em que os povos realmente percebam a importância da administração e a importância da gestão desse país. Aos namorados, namoradas, mães, filhos, netos, sejam todos muito bem-vindos e o carinho dessa presidência a todos os senhores que fazem desta tarde uma tarde memorável, uma tarde midiática e uma tarde, sem dúvida, solidária e muito auspiciosa. Queria cumprimentar ainda as federações, os sindicatos, os funcionários do Conselho Federal, a equipe de transmissão aqui do CRA Rio de Janeiro e os cumprimento todos que de alguma maneira estão aqui ou torcem para que esse evento se concretize como, se não o melhor, um dos melhores eventos da profissão. Estar aqui no Rio de Janeiro, mais uma vez, para participar de um evento do sistema do CFA-CRAs, é para mim um momento de júbilo. O Rio é uma cidade acolhedora e, como diz a música, cheia de encantos mil. Mais que isso, o Rio de Janeiro é uma cidade reconhecida internacionalmente por sua vocação para sediar importantes eventos, tornando-se o centro de importantes discussões do país e do mundo. Lembro-me que em 2012 estive aqui, nesse mesmo local, discursando na ocasião do 22º Encontro Brasileiro de Administração. A cidade já está, então, habituada com a forte presença dos administradores de administração, dos profissionais de administração. E hoje, 18 de maio, aqui estamos mais uma vez, imbuídos da missão de, em nome do Conselho Federal de Administração, saudar os convidados e participantes da 14ª edição do Fórum Internacional de Administração. O FIA
é realizado desde 1989, sendo os eventos oficiais do sistema CFA-CRAs. O objetivo do Fórum é oferecer um espaço para intercâmbio entre os administradores brasileiros e dos administradores de diversos países. A primeira edição do FIA aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e depois disso, o evento passou por Miami, nos Estados Unidos, Madrid, na Espanha, Lisboa e Coimbra, em Portugal, Acapulco, no México, Montreal, no Canadá, além das cidades brasileiras de Fortaleza, Goiânia, Rio de Janeiro, Florianópolis e Gramado, sendo que este ano o evento volta para a cidade maravilhosa. O FIA já tem uma longa história e todas as edições geraram valiosas contribuições para a ciência da administração. Entretanto, a 14ª edição do FIA tem um quê especial, porque neste evento, que já faz parte da história do sistema CFA-CRAs, celebramos os 50 anos da administração. É o jubileu de ouro, 50 anos de existência. Queremos celebrar o cinquentenário. Comemorar é festejar, é rememorar, é trazer a memória, é renovar, é, portanto, reviver, refletir e projetar o futuro. Por isso o tema deste FIA é justamente 50 anos de transformação e o futuro da administração. Tenho a plena convicção que, assim como os eventos que já promoveu o CRA Rio de Janeiro, caprichou nessa edição do FIA, a começar pela programação, que está completa, com temas de extrema relevância para a ciência da administração e com a presença de renomados conferencistas, como o filósofo colombiano Bernardo Toro, os pesquisadores franceses Pierre Lévy e Sébastien Charles, o historiador brasileiro Leonardo Carnal, o cientista Silvio Meira e o consultor José Pastore, entre outros. Apesar de ter apenas 50 anos, sabe-se que a administração é uma ciência antiga. Já no século XIX, o escocês Adam Smith, por exemplo, já pregava a ideia de que o administrador deveria cultivar a ordem, a economia e a atenção, iniciando a aplicação dos conceitos de controle e remuneração. Na mesma época, o engenheiro americano Frederick Winslow Taylor introduziu o conceito de administração ao aplicar o conhecimento na prática do trabalho. Maximização dos recursos, racionalização e eficiência do trabalho e redução de desperdício são alguns dos conceitos aplicados que contribuíram para a eclosão do capitalismo, que teve seu auge nos Estados Unidos. E não foi à toa. Portanto, que a primeira escola de administração de empresas do mundo foi criada naquele país, na Wharton School Management da Filadélfia. No Brasil, a administração começa a despontar no período entre 30 e 1950, época marcada pelo investimento na indústria de base brasileira. Anos mais tarde, a profissão é regulamentada no país por meio da Lei 4769 de 1965, que criou também os Conselhos Federal e Regionais de Administração, que é o sistema CFA-CRAs. E aqui estamos, 50 anos depois, estamos presentes nos 27 estados, na Federação e no Distrito Federal. E como, abrindo um parênteses, em termos de quantitativo, somos hoje mais de 400 mil registrados, 850 mil a 900 acadêmicos em sala de aula, 1,5 milhão de bacharéis, mais de 2.000 cursos e mais de 2.000 faculdades que ministram os cursos de administração, sem falar dos irmãos tecnólogos. Conquistamos muitos avanços, crescemos enquanto profissão e no ensino já somos o curso com o maior número de matriculados e formados do país. Podemos dizer que somos uma verdadeira nação de administradores. Para chegar aonde estamos, foi um longo caminho, um caminho construído com o apoio de muitos administradores, entusiastas da profissão. Nesse processo irmanado, coeso e solidário, o sistema CFA-CRAs cresceu e tornou-se um sistema forte e integrado. Sabemos que ainda há muito chão a percorrer, muitos caminhos a descobrir. O que os próximos anos reservam para a administração e para nós administradores? Como nos preparamos para transformações que possam vir? Certamente não tem as respostas precisas para esses e outros questionamentos,
mas eventos como o 14º Fórum Internacional de Administração e em breve o 24º Encontro Brasileiro de Administração, a ser realizado em setembro próximo em Porto Alegre, têm a missão de atender esses e a outros anseios. Sim, que nesse Jubileu de Ouro façamos uma reflexão primorosa do que já aconteceu, do quanto a profissão evoluiu e as conquistas já alcançadas pelo sistema CFA-CRAs. É momento de celebrar, mas também é hora de fazermos uma autoanálise. Apesar dos louros colhidos nessas 5 décadas, não significa que não tenhamos que assumir a responsabilidade de realizarmos alguns ajustes, ajustarmos as velas e experimentarmos novas rotas. Que venham os próximos 50 anos. Vamos construir juntos o futuro da administração e dos administradores e do país. Afinal, um país bem administrado é melhor para todos nós. Mas não nos deixamos para amanhã esse trabalho. Como disse o poeta Mário Quintana, a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. E quando se vê, passaram 50 anos. Bom, é como ele disse, o tempo urge. Portanto, em um evento como esse, é fundamental que possamos voltar boa parte de nossa energia para pensarmos nos próximos 50 anos da administração. Aos jovens profissionais de administração, cuja estrada da vida ainda há muito a oferecer, honrem esse chamado. Sejam exigentes, aprendam a ser exigentes. Não aprendam somente a reclamar das condições e do mercado de trabalho. Vão à procura, ao encontro da sua entidade profissional. Propósito é o que traz verdadeira riqueza para a vida. Finalizo desejando boas-vindas aos participantes desse 14º FIA. Aproveite ao máximo, apreciem também a beleza da cidade maravilhosa. Que Deus abençoe a todos, que sejamos muito felizes e um grande abraço dessa presidência a todos que se fazem presentes e a todos que, indireto ou diretamente, contribuíram conosco para brilhantar esse grande momento, esse momento festivo, e que Deus, de fato, o Cristo Redentor, com seus braços abertos, possa proteger todo o Rio de Janeiro e todo o Brasil. Sejam felizes, muito bem-vindos. Convidamos agora para a sua saudação a administradora Ana Marta Moreno, presidente da OLA, Organização Latino-Americana de Administração. Por favor. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Distinguidas autoridades que presiden este acto, como presidenta de la Organización Latinoamericana de Administración, realmente nos sentimos sumamente complacidos de estar participando en este jubileo 50 años de la administración. Creo y estoy segura que ser administrador realmente es un compromiso, pero un compromiso primero individual y segundo también con la sociedad. Somos administradores porque queremos, y como decía Sebastián, realmente somos administradores porque queremos mejorar. La carrera de administración no va a desaparecer porque empresas siempre van a existir. Eso significa que tenemos que estar preparados. Han pasado 50 años aquí en Brasil, yo puedo decir en Centroamérica tenemos 35 o 32. Sin embargo, la administración es igual en todos los países y en todos tenemos que estar siempre preparados para dar lo mejor y estar actualizados en todo lo que sucede. Los principios de Fayol no van a desaparecer, se van a mantener toda la vida. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de la administración. El trabajo en coordinación es la base. Si nosotros como administradores realmente nos unimos
y estamos prestos a lo que sucede en todos nuestros países de América Latina, de América en general, podemos hacer un mejor trabajo porque estamos conociendo lo que pasa dentro de nuestros países, pero también fuera, y eso nos lleva a que podamos trabajar mejor. Reciban de parte de Ola un afectuoso saludo, pero también reciban una exhortativa a que sigamos trabajando en el engrandecimiento de nuestra profesión. Somos grandes como administradores si todos trabajamos unidos. Somos grandes como administradores si todos unimos nuestro esfuerzo para seguir adelante. Así que para todos ustedes un abrazo muy cordial y que Dios nos dé la sabiduría para seguir ejerciendo con mucha sabiduría y con mucho compromiso nuestra noble profesión. Muchas gracias. Bem, senhoras e senhores, neste momento, convidamos para seu pronunciamento o excelentíssimo senhor vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles. Senhoras e senhores, em nome do governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do governo do Rio de Janeiro e no meu próprio, eu quero cumprimentar todos os administradores presentes e fazer a eles uma saudação na pessoa do meu sempre professor Wagner Siqueira, do presidente Sebastião de Mello, da Ana Maria Moreno, do deputado Simão Cecim, que representa nessa hora o presidente Eduardo Cunha. Eu considero da maior importância a realização de seminários como esse. O Rio de Janeiro ficou orgulhoso de sediar o seminário. Nós consideramos que a administração pública, que o aperfeiçoamento da administração deve ser meta primordial de todos os governos. Com muita frequência, nós vemos a análise de certos segmentos, de certos setores da administração que apresentam deficiências. E essas deficiências, na realidade, são sempre apresentadas como falta de recursos. Os recursos são poucos, mas a deficiência de certos setores, principalmente da saúde, para dar um exemplo, decorre menos da falta de recursos e mais da falta de administradores nos postos chaves que tem que tomar mão. Aqui existe uma tendência querendo entregar a pessoas que não são administradores a função do processo decisório na administração. Isso é uma distorção enorme. Não significa, e nem quero dizer, que muitas vezes que um médico não entende de administração, que um professor não entende de administração, que um advogado não entende de administração. Ele entende se for um administrador, e principalmente se tiver um curso de administração. Eu quero cumprimentar vocês por esse seminário. Estou certo que vai ser da maior importância essa troca de informação entre administradores do país e do exterior e desejar muito sucesso e fazer votos para que as reuniões como essa apresentem sempre propostas que sejam implementadas, porque mais do que nunca o país precisa do administrador. Muito obrigado. Agradecemos aos pronunciamentos tão honrosos. E, senhoras e senhores, vamos ouvir agora a Orquestra Filarmônica Villa Lobos e as crianças, com mais pérolas
do nosso cancioneiro. Por favor, maestro. Boa tarde, nós começaremos a apresentação tocando Chiquinha Gonzaga, no arranjo de Pixinguinha, o Corta-Jaca. Chiquinha foi uma das nossas heroínas, a primeira feminista, uma mulher que lutou muito pela música, a primeira maestrina e compositora da nossa sociedade, e ela tem um significado muito importante para a gente, da luta, da conquista de todas as mulheres nesse país e no mundo. Agora, para encerrar a nossa apresentação, agradecendo ao Fórum Internacional de Administração pelo convite, eu gostaria de contar com a participação de todos vocês cantando a música que a gente vai tocar. A gente faz uma homenagem ao Rio de Janeiro, aos 450 anos, ao nosso Cristo Redentor, em músicas que permeiam essa alegria da cidade. Samba do Avião em Corcovado,
Com vocês cantando.
Agradecemos demais ao professor e maestro Sérgio Barbosa e a Orquestra Filarmônica Vila Lobos e as crianças. Uma salva de palmas redobrada aqui para eles, eles merecem. Parabéns, professor. Parabéns, maestro. Muito obrigado. Bem, senhores, agradecendo então as autoridades desta honrosa mesa de abertura, desfaz-se essa mesa e em instantes daremos início à primeira conferência deste 14º Fórum Internacional de Administração. Muito obrigado. Até já.